Prefeito, presidente da república, juiz, senador, deputado estadual, ministro, secretário, tudo isso são alguns cargos políticos que tem no Brasil. É uma grande salada de pessoas. A maioria quem escolhe é o próprio povo brasileiro. E é normal que as pessoas confundem quem é quem e nem mesmo sabem o que eles fazem, ainda mais em meses de eleições, que tem muitos candidatos espalhados por aí. Com tanta gente que teoricamente toma decisões importantes que afetam a sua vida, uma pergunta vem em mente. No meio de todo esse povo, quem realmente tem o poder? Ou seja, quem manda no Brasil? Para entender isso, tem que saber um pouco como o Brasil funciona. Como todo mundo já sabe, o Brasil é uma democracia. Essa palavra vem do grego, poder do povo. Ou seja, tá aí a resposta, quem manda é o povo. Mas isso só funcionou, literalmente, na época da Grécia Antiga. Mas lá é muito diferente do que hoje. Tinha muito menos pessoas e, infelizmente, não era todo mundo que podia votar. Nas democracias de hoje em dia, normalmente o povo escolhe pessoas que, teoricamente, vão representar o desejo da maioria. Daí que vem o nome no Brasil de república. Então pronto, parece que a resposta tá aí. Quem manda são essas pessoas escolhidas para representar. Mas as coisas não são tão simples assim como você já deve imaginar. Tem muitas pessoas. Quem delas que manda mais? Para deixar um pouco menos confuso, vamos separar o Brasil em 3 partes. A federal, que é o país inteiro, a estadual, que são os estados, e a municipal, que são as cidades. Daí que vem o nome federativo no Brasil. Cada uma dessas partes tem políticos que cuidam de uma área. Por exemplo, os vereadores somente cuidam da cidade que eles foram eleitos. Agora, o poder no Brasil, ou seja, o pessoal que manda nessas 3 áreas, está dividido também em 3 partes. O legislativo, como por exemplo o Congresso, o executivo, como por exemplo o Planalto, e o judiciário, como por exemplo o Supremo Tribunal Federal. Essa separação de poderes também foi criada pelos gregos e foi modernizada principalmente pelos Estados Unidos depois da independência dos ingleses. Como eles estavam com trauma de uma pessoa mandando em tudo, eles quiseram dividir o poder em 3, assim ficando mais balanceado, um fiscaliza o outro e todos têm responsabilidades diferentes. O legislativo é o poder que cria as leis e também pode modificar as antigas. Dependendo de qual área no país, esse processo é diferente. Na área municipal, quem cuida disso são os vereadores, fazendo leis específicas para aquela cidade. Por exemplo, em 2007, a Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovaram a Lei da Cidade Limpa, que proíbe o uso de outdoors dentro da cidade de São Paulo. Nos estados, quem faz isso são os deputados estaduais, e as leis que eles fazem são aplicadas para aquele estado. Na área federal é um pouco diferente. Lá tem um Congresso Nacional, que é dividido em 2 câmeras. A Câmara dos Deputados, com os deputados federais, e o Senado, com os senadores. As leis criadas por uma dessas câmeras têm que depois passar para outra para também ser aprovada, e só depois que é aplicada para todo o país. O principal motivo de ter 2 câmeras é que uma representa a população e outra os estados. Como assim? A Câmara dos Deputados representa a população dos estados. Cada estado tem um número diferente de deputado que pode eleger, dependendo do número da população. Por exemplo, em São Paulo, com mais ou menos 11 milhões de habitantes, tem 70 deputados na Câmara. Em Rondônia, com quase 2 milhões de habitantes, tem 8. Isso serve para que, teoricamente, as leis que a Câmara faz representem a maioria das pessoas no Brasil. Mas para que os estados maiores não mandem completamente nos menores, foi criado o Senado. Cada estado tem o mesmo número de senadores, e os senadores são eleitos por um mandato de 8 anos, ao invés de 4. O executivo é o que as pessoas mais conhecem, que são o presidente da república, na federal, o governador, na estadual, e o prefeito, no municipal. Como o nome já diz, o executivo publica e executa as leis que foram aprovadas pelo legislativo. Ele também administra a sua área. Como quem cuida de tudo isso é uma pessoa só, ele chama ministros e secretários para ajudar. Os ministros e secretários são designados a áreas específicas, como cultura, saúde, segurança, educação e outras coisas. Mas sempre quem tem a última palavra é o líder maior do executivo. O judiciário, infelizmente, é o mais esquecido dos 3 poderes, principalmente porque não se elege as pessoas desse órgão. É composto por juízes, que ajudam a interpretar, que ajuda a Nossa, como diz isso? Interpretar. Obrigado, Google. Ele ajuda a interpretar e julgar as leis. Quando uma lei que foi criada pelo legislativo e depois executada pelo executivo não é cumprida, é o legislativo que vai julgar as pessoas que não cumpriram. Então deu para ver mais ou menos que os 3 poderes são importantes e fica balanceado para que um não mande mais no outro. Quer ver como isso acontece na prática? Olha só, o executivo pode iniciar um projeto de lei, mas é o legislativo que vai criar e votar nessa lei.
Depois que criou e foi aprovado, o executivo tem que assinar, mas ele também pode vetar essa lei. Aí o legislativo, se quiser, pode anular esse veto com uma votação de maioria absoluta. O judiciário também tem voz, ele que vai interpretar a lei, e se tiver algum problema, ele pode declarar a lei inconstitucional. O legislativo também pode mudar algumas leis velhas. O executivo é o que escolhe as pessoas que vão ser juízes e ministros, mas o legislativo que tem que aprovar essas nomeações. O judiciário pode também declarar um presidente inconstitucional, e o legislativo pode tirar o presidente do poder. Outras coisas incluem o executivo é o que faz o orçamento e gasta o dinheiro público, mas só depois da aprovação do legislativo. O executivo que faz tratados internacionais, depois o Congresso tem que aprovar também. E tudo isso com o legislativo vendo se as coisas estão sendo feitas corretamente. Esse esquema todo parece muito bom, e o poder parece bem equilibrado, apesar de mesmo assim teve épocas no Brasil que um mais ou menos mandava mais que outro. O que você tem que tirar com isso é que todos os políticos que você vota são importantes. Ou ele vai criar leis, ou ele vai executar elas, ou ele vai indicar, ou ele vai nomear juízes para julgar essas leis. O brasileiro normalmente só presta atenção no executivo, os presidentes, governadores e prefeitos, mas esquece que os deputados federais, estaduais e vereadores são muito importantes também. Por isso, em eleições, pesquisa um pouco, olha com cuidado os teus candidatos. Não vote em qualquer um só porque você acha ele legal. Como eu já falei em outro vídeo, quanto mais pessoas prestarem atenção em eleições, melhores pessoas vão ser eleitas.